Então fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante, de graça, a sua inscrição. Confirma a sua inscrição aqui embaixo, deixe seu like, habilite o sino das notificações e receba as notificações de todos os vídeos, beleza? Antes de falar do Vasco, eu quero falar da PagBet. PagBet é parceira aqui do canal. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo com o cupom promocional aqui do canal Vasco Connection junto à PagBet. Faça sua inscrição utilizando esse cupom aqui e tudo mais e faça suas apostas, né? Sempre com muita responsabilidade, mas com R$ 1 na PagBet você consegue estar fazendo a sua fezinha, tá certo? PagBet, parceira do canal Vasco Connection, tá certo? PagBet acertou, tá pago. Vamos juntos agora, vamos falar de Vasco. Gente, quero falar sobre Ramon Dias, temos muitos outros assuntos, tem arbitragem definida para esse jogo contra a equipe do Atlético Paranaense amanhã, na Arena da Baixada e tal. Eu quero dizer uma coisa, ser muito sincero com vocês aqui. Acho que sinceridade é o que não falta aqui no canal. Deixa eu analisar, eu vi alguns comentários aqui no vídeo, tá? Sempre valorizando o seu comentário, valorizo muito, podem ter certeza que eu estou sempre lendo, respondendo, curtindo ali, ou respeitando. De repente eu não concordo com o seu comentário, mas respeito, é normal, né? Eu acho que esse debate é muito importante, principalmente para o crescimento do Vasco, tá? Que é a nossa instituição. Bom, voltando aqui, assunto Ramon Dias. É justo afirmar que o Ramon Dias, quando o Ramon Dias chegou no Vasco, o Vasco era o último colocado, era o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Tô vendo algumas pessoas, um lado, né, meio que atacando, não, ele não pede para o time jogar atrás, ele não faz 1-0 e pede para o time recuar, ele não faz isso, tá? Ele não é um técnico retranqueiro, ele sai para o jogo, né? Eu acho que isso é um comportamento psicológico do time dentro de campo. Isso passa, na minha visão, pela parte mental, né? Os jogadores puxam, voltam um pouco mais para buscar contra-ataque, já que nós temos jogadores de velocidade, como o Piton, que cadencia mais aberto para o lado esquerdo, mas consegue fazer bons cruzamentos. É sensacional, um dos melhores, na minha opinião, na posição, o Lucas Piton. O lateral direito do Vasco, o Paulo Henrique ou o Puma, atuam como ponta. Paulinho, muita velocidade e habilidade. Rossi, Gabriel Peck. Então, é natural. O time, vamos segurar porque eu preciso encontrar um passe nesse meio campo. O Vasco encontrou 3 vezes. O Verratti teve 3 gols anulados contra a equipe do Cruzeiro. 2, show de bola. Estava no lado impedimento mesmo. Agora, um deles foi muito duvidoso, até pro VAR. E o engraçado é que o Bandeirinha levantou na hora ali, marcando o impedimento do Verratti. Achei aquilo incrível, porque o lance foi muito ajustado pro VAR. E o Bandeirinha levantou numa certeza tão grande, numa arbitragem atrapalhada do Leandro Pedro Voaden, que eu vou contar um negócio para vocês, hein? Então, recapitulando, você olhar para o time do Vasco treinado, o elenco que o Ramon Dias ajudou a formar, montar com as suas escolhas, é um cara que sabe das coisas, é um cara que tem enfim, hoje o Vasco seria o 6º colocado, né, com o Ramon Dias no comando. O Vasco é o 6º colocado no retorno, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, tá? E acho que o empate não foi o pior dos mundos também, não, tá? Porque mais uma vitória, na minha opinião, vamos supor, o Bahia, com 38 pontos, enfrenta a equipe do Corinthians hoje. Eu falei sobre os confrontos diretos. 1-0 Corinthians, Bahia permanece ali na zona de rebaixamento com 38 pontos. O Bahia tem que ganhar 2 jogos seguidos, tá? Caso ele perca para o Corinthians, ele vai precisar ganhar 2 jogos seguidos para ultrapassar o Vasco, né? Eu vou usar como exemplo o Vasco. O Vasco está na frente do Cruzeiro também. Ou seja, nós temos 4 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Menos 1, 3, porque o Bahia está e essa rodada o Vasco já garantiu, certo? Perdeu para o Corinthians, o Vasco garante mais 2, porque além do Bahia perder para o Corinthians, você só tem mais 3 jogos. Aí o Bahia tem que bater os 3 times, o Vasco tem que perder 3 vezes para cair. Entendeu? Assim, pelo menos assim, mais ou menos a minha análise aqui. Então acho que 44 pontos se livra, assim, a pessoa, depende, o time, né, sai
de uma vez por todas a questão envolvendo zona de rebaixamento. Essa é só a minha opinião. É só você olhar os confrontos diretos, tá? Então, Ramon Dias está fazendo, sim, um trabalho sensacional na frente do Vasco. Eu vi alguns comentários de alguns jornalistas esportivos dizendo que com o Ramon Dias livrando o Vasco depois do primeiro turno tenebroso, alguns clubes mais bem estruturados do Brasil vão olhar mais bem estruturados. Vou fazer qual? O Palmeiras? O Flamengo? Porque são os dois clubes aí com grana e com estruturas. E que eu saiba, pelo que eu saiba, essas duas equipes, um acabou de contratar recentemente, o Tite, que é o Flamengo, o outro tem o Abel Ferreira, multicampeão e brigando mais uma vez pelo título. Né? Então, eu acho que, tirando isso, qual clube tem uma estrutura melhor que a do Vasco? Olha aí em volta no cenário do Campeonato Brasileiro. Sinceramente. E olha que eu rodei um Campeonato Brasileiro quase inteiro viajando aí para os estádios. Essa é que é a grande verdade. Tem polêmica, vamos mudar do assunto aqui agora. Tem polêmica e, mais uma vez, envolvendo a arbitragem. Daronco vai apitar o jogo Atlético Paranaense e Vasco. E o Wagner Hillray será o VAR. É justo afirmar, mais uma vez, que o Anderson Daronco é um cara muito polêmico, que ele se preocupa muito em aparecer no jogo. Na minha opinião, não apita nada. Esse cara tinha que ser, enfim, não vou usar a palavra que eu quero aqui, mas é um árbitro horroroso. Horroroso. Eu acho que a CBF, a comissão de arbitragem da CBF, eu acho que não agiu correto. Olha a lambança que ele fez no Santos e Vasco, na Vila Belmiro, entre outros jogos. Eu acho isso uma sacanagem com o torcedor, até brasileiro. Porque ter um árbitro de várzea desse na beira do campo, com o escudo da FIFA no peito, é muito preocupante. É muito preocupante. Tá? Então, tá aí, tá definida a arbitragem. Anderson Daronco. Essa que é a grande realidade. Vamos lá. Sobre o suposto interesse do São Paulo no Gabriel Peck. Eu quero saber de onde o São Paulo vai tirar dinheiro para contratar, com todo respeito, tá? A equipe do São Paulo, o clube do São Paulo. O Vasco acabou de rejeitar, recentemente, 70 milhões pelo Gabriel Peck. Então, onde é que o São Paulo vai tirar grana para comprar o Gabriel Peck do Vasco? Sabe, parece brincadeira de mau gosto, cara. É coisa que não tem sentido. Eu não vou dar nem muita atenção para isso. Gente, não tem nada, não tem condições. Eu acho, tá? Olhando de fora. Não estou dentro dos clubes, né? Não sou dirigente de futebol. Mas olhando de fora, se o São Paulo tivesse com essa grana toda, enfim, tudo bem, ganhou aí a Copa do Brasil, mas teve uma importância, né, do Dorival Júnior, que trabalhou o time, que conseguiu, né, dar volume para o time de jogo e tal, e conquistaram a Copa do Brasil. Mas tirando isso, é um time normal, né, que se tivesse grana mesmo, teria montado um super time para disputar o Campeonato Brasileiro. Trocando de assunto mais uma vez. Pedrinho se reunirá com o prefeito Eduardo Paes para discutir a reforma de São Januário. Tá? Pedrinho, presidente recém-eleito do Vasco, terá seu primeiro encontro com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Entre os assuntos do encontro, enfim, está o novo projeto do Vasco, tá? Em pauta. Tá certo? Então, é um assunto importante. O Pedrinho vem fazendo algumas reuniões importantes antes de assumir, né? Vou relembrar você aqui, Pedrinho assume a presidência do Vasco no dia 15 de janeiro do ano que vem, então Pedrinho já movimenta bastante os bastidores, eu tô achando sensacional as atitudes do Pedrinho e tudo mais. Então, vamos com tudo e ficar atento e ligado com essa situação envolvendo a reforma de São Januário, entre outros assuntos. E parabéns ao Pedrinho pelas atitudes com o governador do estado, com o prefeito do estado. Eu acho que é bem isso, o estado do Rio de Janeiro, tá, gente? Vamos lá, vamos trocar de assunto mais uma vez, porque temos muitos assuntos, senão o vídeo fica muito longo. Vasco chama Porto de clube de segunda categoria, em ação que pede 4,4 milhões por Eric Pimentel. Quem lembra do Eric Pimentel? Muito bom zagueiro, filho do Pimentel, que foi revelado, lateral direito, revelado no Vasco também. Enfim, os clubes europeus vêm aproveitando, principalmente ali o término do primeiro... Ou assinatura, vou usar assim esse termo, a assinatura do primeiro contrato dos meninos, né? E os empresários também têm responsabilidade muito grande disso. Hein? E o Vasco, na minha opinião, tem que observar esses empresários
e não negociar mais com os jogadores desses empresários. Porque depois que foi criada essa Lei Pelé, os clubes perderam realmente a mão sobre os jogadores. Antigamente não. Vasco, um exemplo. Vasco foi lá, comprou o Bebeto do Flamengo na época. O Bebeto era do Flamengo e quem depositasse a multa, então, na época, comprava o jogador. Hoje não é assim. Hoje você negocia com o empresário, não com o clube. Né? Então tem muito isso. Ou tem uma negociação conjunta. Eu não acho isso maneiro, não. Tá? Então o Vasco, enfim, está na justiça. Eu estou falando aqui de quase 30 milhões. O Vasco está cobrando do Porto, né, a equipe de Portugal. E tem que cobrar mesmo, tá? Tem que cobrar mesmo, porque assim, não é chegar, Vasco não é casa da mãe do Joana vou chegar, vou pegar, vou contratar, enfim. Não tem que ser assim. Não tem que ser. É só a minha opinião. Peço sempre a de vocês aqui embaixo. Tá certo? Então, vamos ficar atento, vamos ficar ligado, porque são assuntos muito importantes pra gente, pro Vasco. E o Vasco não pode ficar marcando bobeira mesmo, não. Tá certo? Fica atento aí, porque hoje tem live aqui no canal, hoje tem vídeos aqui no canal, então fica atento aí, mais uma vez, confirma a sua inscrição. Chegando aí um final de semana muito importante pra gente, um final de semana em que o Vasco vai precisar decidir, né? Enfim, mais um jogo, né? Eu acho que a decisão mesmo é contra o Corinthians aqui em São Januário, na próxima terça-feira, 7 horas da noite. Ó, gente, se inscreve, clica aí embaixo, se inscreve, vamos com tudo. Tá? Foco total, força total, porque aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês. Aguardo vocês daqui a pouquinho aqui no canal, mais uma vez. E saudações vascaínas.